Um defeito de cor. Capítulo 8. Continuação. A casa de cômodos. Acho que ainda não te falei direito sobre a casa que ficava na Rua do Ouvidor. A frente era protegida por uma grade de ferro trabalhado, já bastante enferrujado, que deixava ver o pequeno jardim que media não mais que 5 ou 6 passos, mas sempre impecável, livre de mato e florido. Esse jardim era cortado ao meio por um estreito corredor de pedras que levava à porta da casa, com a pintura verde bastante desbotada e descascada, com um visor de vidro muito bem conservado, sem um arranhão sequer. A sala era espaçosa, não muito grande, mas parecia maior por quase não ter móveis. Apenas uma arca de couro, um canapé, 2 cadeiras e uma poltrona. Da sala subia a escada que levava a 6 quartos, 3 para cada lado, sendo que o meu era o último, virando à esquerda. No andar de baixo havia mais 2 quartos, saindo de um pequeno corredor que levava à cozinha, mais bem composta que a sala, com uma grande mesa para 12 cadeiras. Outra mesa pequena, onde eram colocadas as panelas para que nos servíssemos, um móvel cheio de coisas de cozinha, a pia e o imenso fogão a lenha. O quintal era quase 3 vezes maior que o jardim, com um poço próprio, e no fundo do terreno mais 3 quartos. Foi na cozinha que encontrei a dona Balbiana, aquela manhã, e percebi que era ali que todos da casa gostavam de ficar, apesar do calor quase insuportável quando o fogão estava aceso. A dona Balbiana tomava o desjejum junto com o Homicias, um preto liberto que era oficial barbeiro e atendia perto dali, em um ponto que tinha junto com o Moçambique Buremo, o pai dos moleques que tinha ido buscar o meu baú. Aliás, os moleques se chamavam Pablo e Esteban, e a mãe deles era uma quituteira crioula e liberta chamada Rosário. O Homicias era um benguela que achava ter mais de 70 anos, mas não sabia direito. Um velho magro e muito sério, que frequentava a igreja de branco e não botava uma gota de cachaça na boca, o que, de início, até me fez pensar que ele era um mussurumim. Também não fumava, pois dizia que isso era coisa de quem recebia espíritos. Foi bastante simpático comigo, querendo saber de onde eu estava chegando e o que tinha ido fazer na cidade, pondo-se à disposição para ajudar. A dona Balbiana ficou curiosa com a minha história, mas guardou todas as perguntas para depois que o velho saiu para trabalhar. Ela se interessou quando eu disse que chegava da Bahia, pois tinha morado lá durante alguns anos, emprestada para a irmã da sua dona. Na Bahia tinha sido alugada para o Juan, um espanhol, dono de uma hospedaria no Maciel, perto daquele casarão onde conheci-o por Cristo. A dona Balbiana começou a se deitar com o espanhol, e quando a mulher para quem ela tinha sido emprestada faleceu, e a dona a chamou de volta para São Sebastião, o Juan resolveu ir junto. Não só por causa dela, mas também porque achou que poderia ganhar mais dinheiro, pois corriam notícias de que, na corte, faltavam casas e hospedarias na época da chegada da corte. Mesmo tendo dinheiro para comprar a carta, que o espanhol se propôs a dar, a dona Balbiana preferiu continuar como escrava, porque achava que assim a vida seria mais fácil. Além do mais, a dona pedia um jornal muito baixo, do qual a dona Balbiana sabia que ela precisava. Assim, um pouco por comodismo e um pouco por lealdade à dona que sempre a tinha tratado muito bem, sem nunca interferir na sua vida, não quis se libertar. Quando o Juan abriu a hospedaria, a Rua do Ouvidor já tinha muitos comerciantes, portugueses e ingleses, e como grande parte deles chegava ao Brasil sem família alguma, alugavam quartos em vez de montar em casa. A simpatia do espanhol também ajudava, pois todos na rua o conheciam e gostavam muito dele, e a dona Balbiana disse que nunca precisaram colocar tabuleta na porta, pois os cômodos viviam ocupados. Depois dos portugueses e dos ingleses chegaram os franceses, ou melhor, as francesas,
montando casas de modistas muito bem frequentadas, dando prestígio à Rua do Ouvidor. Era com modista estabelecida lá que a imperatriz fazia seus vestidos, sendo copiada por todas as damas da sociedade. Mas, infelizmente, as modistas colocaram casa somente na parte da Rua do Ouvidor que ficava além da rua direita, levando para lá o comércio mais importante e deixando os pontos de menor prestígio para o lado em que ficava a casa da dona Balbiana. Os comerciantes solteiros foram se casando com brasileiras e montando casa, e novas hospedarias e até mesmo hotéis de muito luxo surgiram na rua e nos arredores. E a dona Balbiana foi perdendo freguesia. A situação piorou quando Juan morreu, porque os brancos não quiseram mais se hospedar na casa de uma preta, restando então alugar para pretos. Quando o companheiro morreu sem deixar herdeiros e sem ser casado com ela no papel, a dona Balbiana perdeu todo o dinheiro que tinham no banco e em uns papéis que ele chamava de ações, pois ficou tudo para a coroa. A casa é uma outra história, que eu te conto mais tarde. A dona Balbiana disse que, mesmo pedindo muito a Oxum, Naná e Iemanjá, não teve filhos, o que a deixava muito triste e emocionada com a minha história. O Juan já tinha morrido havia mais de 10 anos, e a sorte dela foi que, bem antes disso, tinha conseguido uma menina para criar. Na verdade, ele tinha comprado a menina para ela, filha de uma preta escrava de uns portugueses que moravam na vizinhança. A escrava e a dona portuguesa tinham dado à luz à mesma época, e como a branca não tinha leite para alimentar a criança, a preta foi tomada como ama de leite e proibida de alimentar a própria filha, para que o leite não ralhasse. Também não deixaram que ela cuidasse da criança, e não havia mais ninguém na casa que pudesse fazer isso, e a menina adoeceu. Assim que soube dessa história, a dona Balbiana pediu ao Juan para ir até a casa dos portugueses e pedir ao dono que pusesse preço na menina, que foi vendida por quase nada. Não era de grande inteligência, pois tinha passado por muitas dificuldades, mas era uma boa pessoa, trabalhadeira e bonita que ela só. A moça que tinha levado a bacia com água no meu quarto naquela primeira noite, que se chamava Joana, em homenagem ao espanhol. Esteban e Pablo também eram nomes espanhóis dados pelo Juan, que era padrinho dos 2 moleques, ingênuos de pia. Ingênuos de pia significa libertos na pia batismal, geralmente pelo padrinho branco e ou rico, que se envergonhava de não comprar a liberdade dos afilhados. O próprio Juan tinha se oferecido para apadrinhá-los, ganhando a gratidão eterna do Buremo e da Rosário, que na época ainda eram escravos a ganho. Gratidão que se estendia à comadre, a dona Balbiana, para quem faziam de tudo para agradar e ajudar. Todos os dias os moleques iam até a casa dela tomar a bênção e perguntar se precisava de alguma coisa. Muitas vezes também iam pedir ajuda, porque a Rosário não era certa da cabeça, ainda pior do que a Joana. Do nada, começava a babar e a se bater, correndo o risco de engolir a língua e morrer se não tivesse alguém por perto para colocar uma colher na boca dela. Era por isso que os moleques não trabalhavam, para ficarem com a mãe enquanto o pai tinha uma boa renda como oficial barbeiro. A dona Balbiana achava que a doença da Rosário era porque ela tinha abandonado a religião dos orixás. Tinha o santo muito forte para a cabeça que não era honrada, e por isso toda aquela perturbação, mas não acreditavam nela. Imagine você que de tudo isso eu fiquei sabendo em poucos minutos de conversa, e já estava aflita para que aquilo terminasse logo e eu pudesse começar a procurá-lo com a ajuda do mongo, que nos ouvia sentado no chão da cozinha. A dona Balbiana disse que o velho já não era mais tão útil na casa e que, se eu quisesse, ele podia sair comigo, mostrar onde ficavam os mercados, os cantos e as feiras de escravos. Aceitei, mesmo achando que ele não conseguiria me acompanhar, visto que mal conseguia andar, puxando aquelas pernas. Era um cabinda chegado da África, ainda criança, na época da mudança do imperador, e recolhido da rua pelo Juan,
depois de ter sido abandonado pelo dono, doente e sem conseguir andar, por tanto peso que as pernas já tinham suportado quando ele era carregador no porto. A dona Balbiana não nos deixou sair enquanto não falou um pouco sobre cada uma das pessoas que alugavam cômodos na casa, sempre puxando para a positiva, para mostrar que eu devia me orgulhar por ter sido aceita. O quarto ao lado do meu estava vazio. Era o que tinha sido ocupado pelo velho bêbado. O seguinte, ao lado da escada, estava alugado por um velho Angola liberto chamado Quipel, que trabalhava como oficial chapeleiro em uma fábrica na freguesia de Sacramento. Do outro lado da escada ficava Ricardina, uma escrava lavadeira e dona de 2 escravos que trabalhavam a ganho como carregadores de palanquim e moravam em uma loja próxima à nossa casa, na rua São Pedro. O quarto entre o da Ricardina e o da dona Balbiana era ocupado pela Luzia, uma liberta calada vendedora de peixe. Na verdade, não era bem um quarto, mas um trocador da dona Balbiana, que tinha mandado fechar a porta que dava para dentro dos aposentos dela e abrir uma outra saída para o corredor. Na parte de baixo da casa, ocupando os 2 quartos que ficavam no corredor, a caminho da cozinha, moravam o Maboque, um Angola liberto que era oficial cirurgião e feiticeiro, como cochichou a dona Balbiana, e o Firmino, um Moçambique semi-liberto e carregador. No fundo da casa ficavam os quartos do André, um crioulo que era filho de uma parenta da dona Balbiana, vendedor, e do Gindungo, um Angola carregador que também era chamado de Piripiri. O terceiro quarto era dos orixás da dona Balbiana e nunca seria alugado, nem que disso dependesse o sustento dela. Sei que é muita gente e com certeza você não vai guardar todos os nomes, mas preciso dizer, porque alguns foram importantes para mim, como vai saber mais adiante. Busca e histórias. Como eu imaginava, o mongo andava devagar, muito devagar, parando de tempos em tempos para aprumar as pernas. Mas isso foi bom, porque pude gravar um pouco os caminhos da cidade e observar as pessoas, que me pareceram muito mais tristes que as pessoas da Bahia. Não sei bem se era tristeza, mas os pretos da Bahia pareciam ter mais esperanças de felicidade. Não sei se dá para entender. E os de São Sebastião pareciam mais conformados. Acho que essa é a palavra melhor que tristeza, a palavra conformismo, porque é a palavra que acaba com o sonho das pessoas. Para o lado do mar, a rua do ouvidor terminava numa praça chamada Praça do Mercado, onde a Luzia comprava e vendia peixes. De lá, pegamos a Rua da Praia, no sentido da freguesia de Santa Rita, onde ficava o Valongo, o maior mercado de pretos de São Sebastião, famoso até mesmo em São Salvador. O mongo disse que era raro aparecerem pretos da Bahia por aqueles sítios, pois nenhum senhor queria saber de escravo que arrumava confusão, mas havia muitos da província de Gerais, comprados ou fugidos. Ele gostava de contar histórias, e quando falou dos mineiros, lembrou-se de um caso que tinha acontecido na Rua do Ouvidor, perto de onde morávamos. Ele disse que se eu precisasse de confirmação, podia pedir ao Homicias, que era menino e já trabalhava na Rua dos Barbeiros quando tudo aconteceu. Ou então, podia ter a prova com os meus próprios olhos. Os vistosos canteirinhos de perpétuas roxas que chamavam a atenção na frente de uma casinha térrea simples, de porta e janela, que ficava entre a rua direita e a de trás do carro. Os tais canteirinhos tinham sido plantados por uma antiga moradora dos idos de 1780, entrando pelos 90, e que tinha por nome Perpétua e por alcunha Mineira. Perpétua Mineira, como era conhecida. A Perpétua Mineira tinha sido abandonada ainda criança, em Minas Gerais, à porta de uma família muito rica, que lhe deu criação como se fosse filha. Mas não era, e por não ser irmã do filho legítimo da tal família, os dois se apaixonaram quando ela tinha 18 anos, para desconsolo dos pais, que queriam que o rapaz fizesse um bom casamento.
O moço queria se casar com a Perpétua Mineira mesmo assim, mas, em consideração, ela não quis, sacrificando a honra e lembrando que ele devia obediência aos pais. Desonrada e posta para fora de casa, a Perpétua Mineira foi para São Sebastião do Rio de Janeiro e alugou a tal casinha, começando a trabalhar como costureira. Quem a conheceu naquela época dizia que era moça muito séria e trabalhadeira, que, para complementar o sustento, abriu a saleta de sua casa para servir refeições. Além da beleza da moça, a gostosura e o capricho da comida correram de boca em boca, e logo era grande a freguesia para os guisados e assados de porco, as linguiças caseiras, os bolos e os quitutes. Muitos foram os homens que se apaixonaram por ela, mas nenhum foi retribuído, pois a Perpétua Mineira, secretamente, ainda tinha esperança de que o tal rapaz, o que tinha ficado em Minas Gerais, desobedecesse ao pedido dela e fosse buscá-la em São Sebastião. Até que um dia apareceram fregueses de Minas Gerais que contaram à moça sobre o casamento do amado. Dando tudo por perdido, a Perpétua Mineira adoeceu e esteve à beira da morte, passando mais de 2 meses na Santa Casa de Misericórdia, e dizem que só se salvou por milagre. Foi então que resolveu recuperar o tempo perdido e aceitou todos os homens que tinha rejeitado, e atraiu muitos outros com seu riso fácil, sua alegria por estar viva, seus modos e trejeitos. Entre os novos pretendentes estava o homem que seria seu segundo e último grande amor, também mineiro, que, aproveitando a passagem por São Sebastião, quis conhecer a moça de quem todos falavam. Diziam que ele não era bonito, mas era corajoso, arrebatado, decidido, ardente e caiu de amores pela Perpétua. O Joaquim José da Silva Xavier é o cunhado de Tiradentes. De acordo com o Mongo, a Perpétua Mineira voltou a ser honrada e fiel, sempre à espera do Tiradentes, mesmo com suas prolongadas ausências, indo e voltando de São Sebastião para a Vila Rica de Minas Gerais. Uma vez, às vésperas de partir de São Sebastião do Rio de Janeiro, ele contou a Perpétua sobre uma conspiração da qual participava, marcada para dali a pouco tempo. A moça ficou desesperada, com medo de perder novamente seu amor, porque os dois sabiam que se algo desse errado, se não acontecesse o que os conspiradores esperavam, o Tiradentes poderia ser preso e condenado à morte. Ele então pediu à Perpétua Mineira que lhe desse uma flor do seu jardim, uma flor que tinha o mesmo nome que ela, para que ela estivesse sempre junto dele. Ela tentou substituir a prenda que achava de mau agouro, oferecendo um cacho do seu cabelo, que o moço aceitou, mas sem desistir da flor. Quando ele partiu, deixou a Perpétua aflita por notícias que nunca chegavam. Até que um dia chegou o próprio Tiradentes, não para a casa dela, porque sabiam que o procurariam lá, mas para a casa de alguns amigos, que avisaram a Perpétua que ele estava na cidade, fugido, depois de ter dado tudo errado em Minas Gerais. Mas não adiantou ele se esconder, e algum tempo depois ele foi capturado e preso, acusado de traição à pátria. A essa altura da história, eu e o Mongo estávamos passando em frente à Ilha das Cobras, onde ele quis parar um pouco para descansar e aproveitou para me mostrar a cadeia que ficava naquela ilha, onde o Tiradentes tinha permanecido preso por quase 2 anos, nas masmorras. A Perpétua tentou de várias maneiras livrar seu amor da condenação, apelando até para seus encantos, esperando que amolecessem o coração do vice-rei. E dizem que ela teria conseguido, se nesse meio tempo ele não tivesse sido substituído. Sabendo que a Perpétua tinha sido o amante do Tiradentes e que os amigos dele frequentavam a saleta de Pasto, a casa dela passou a ser vigiada, espantando toda a freguesia e os conhecidos. Por isso, ela estava completamente sozinha quando, da quina da Rua do Ouvidor com a rua direita, assistiu ao triste fim do amado, enforcado no Campo do Rosário. Depois do repicar dos sinos anunciando que a lei tinha sido cumprida,
Algumas pessoas disseram ter visto uma mulher se aproximar do corpo e procurar algo em seus bolsos, talvez o cacho de cabelos ou a flor roxa, mas ninguém teve coragem de se aproximar para saber quem era ela. Só podia ser a Perpétua Mineira, como também deve ter sido ela que encontraram alguns dias depois em Minas Gerais, morta, ao lado do lugar onde tinha sido exposto um pedaço do corpo de Giradentes, esquartejado para servir de exemplo aos rebeldes que ainda pensavam como ele. Quando o mongo parou de falar, era eu quem estava cansada. Cansada de sofrer por aquela mulher, pelo homem enforcado e esquartejado, pelos duros anos passados nas masmorras da prisão da Ilha das Cobras, que já devia ter abrigado muitas outras pessoas com histórias tão tristes quanto aquela. Acho que preferia não ter sabido de nada, porque uma sensação muito estranha me perseguia por horas e horas, sempre que eu passava em frente à tal casa da Perpétua Mineira, sem ter coragem de olhar para os canteiros, sempre floridos e bem cuidados, mesmo que ninguém morasse lá. Foi com o coração apertado que cheguei ao Valongo, que não era muito diferente dos mercados de escravos de São Salvador, com o mesmo tipo de gente tomando conta e os mesmos procedimentos para avaliar as peças, olhando para aqueles escravos, pulando, correndo, gritando e apanhando. Eu me lembrava de que já tinha passado por tudo aquilo, e era bem possível que você também. Sorte que não presenciei, porque não sei descrever o que vi nos olhos de uma mulher enquanto um pretinho que parecia ser seu filho estava sendo examinado. Quase comprei algumas crianças, que nem eram tão caras, mas não saberia o que fazer com elas depois. E também gastaria um dinheiro de que poderia precisar quando te encontrasse. Pelo caminho, tínhamos passado por outros armazéns que o mongo foi apontando, onde também voltei muitas vezes. Toda aquela região era feia e triste, e muitas casas ainda conservavam as rótulas. As rótulas são grades feitas de ripas de madeira que eram colocadas na frente das janelas para barrar a luz e o calor muito fortes, e também para impedir que quem passasse na rua visse o interior das casas, que tinham sido proibidas havia muito tempo. E para piorar, perto do Valongo, também havia o cemitério onde eram enterrados os pretos que chegavam mortos de África, ou onde morriam antes de serem comprados. Tudo padecia de esperança, de vida, e a morte cheirava muito mal.